Olá pessoal, o professor Arcângelo explica isso direito, concursos aqui mais uma vez juntos, não é? Vamos para a nossa segunda parte da concordância verbal. Vamos falar agora da concordância do verbo ser, tá ok? Porque ela tem uma concordância especial, tá certo? Não se esqueça de relembrar a concordância dos casos anteriores mencionados aqui na aula anterior, tá certo? Concordância do verbo ser, que é uma concordância particular, né? Muito bem. Com os pronomes interrogativos quem, o indefinido tudo, isto, isso, aquilo e o que, seguidos de predicativo no plural, o verbo ser pode permanecer no singular ou no plural. Então, quando tiver quem, tudo isto, isso, aquilo, o que, vira isso uma memorização para vocês, tá? O verbo ser. Quando o sujeito for quem, tudo isto, isso, aquilo, o que. Verbo ser, quando o sujeito for quem, tudo isto, isso, aquilo, o que. E seguidos de um predicativo que estiver no plural, o verbo ser pode permanecer no plural ou ir para o singular. Ou melhor, permanecer no singular ou ir para o plural. Isso significa, viu, pessoal, que o verbo ser estará concordando com o tudo, quem, tudo, isto, isso, aquilo, o que é o sujeito, ou com o predicativo do sujeito. Olha só, eram tudo travessuras, ou era tudo travessuras de criança. Tudo era travessuras de criança, tudo eram travessuras de criança. Isto eram ou era coisas escandalosas. Isto eram ou isto era coisas escandalosas. O que nos define ou o que nos definem são nossas ideias. E tudo é flores ou tudo são flores. No caso do são, em caso do define, né? Em caso do eram, eles estariam concordando com travessuras, coisas escandalosas, nossas ideias e flores. No caso do verbo no singular, está concordando com o tudo, está concordando com o isto, com o que e com o tudo. Tá certo? Então, quando envolver concordância com o verbo ser, se o sujeito for quem, tudo isto, isso, aquilo, que, e ele tiver seguido de um predicativo do sujeito no plural, o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural, tá bom? De vez em quando aparecem essas coisas aqui, né, pessoal, do editor de texto, tá? Vamos lá. E se o sujeito for uma pessoa, com ele vai concordar o verbo quando envolver concordância com o verbo ser, tá? O sujeito é uma pessoa, ok? Então, o verbo ser concorda com a pessoa. Horácio é. Mesmo que de predicativo do sujeito venha uma palavra no plural. Ó, seria errado falar Horácio são muitos poetas ao mesmo tempo. Quando o verbo ser tiver como sujeito uma pessoa ou um pronome, né? Por exemplo, ele é muitos poetas, tá? Tito era as delícias, ou Tito, ele era as delícias. Então, quando o sujeito, envolvendo concordância do verbo ser, hein, pessoal? Quando o sujeito for uma pessoa ou for um pronome, o verbo ser vai concordar com o sujeito, ou seja, com a pessoa ou com o pronome. Tá certo? É o que está sendo dito aqui, a questão do pronome, logo abaixo nos exemplos. Aqui o rei sou eu. Veja, essa questão da concordância com o pronome, ela vai acontecer independente do pronome ser sujeito ou predicativo do sujeito, tá bom? Independente disso. Se o sujeito for um pronome ou se o predicativo do sujeito for um pronome, como nos exemplos aqui, o verbo vai concordar com o pronome. Aqui o rei sou eu, o Brasil sois vós, eu sou o rei destas terras. Muito bem. Outra situação. Estando o verbo ser entre dois substantivos comuns, não são pessoas nem pronomes, e um substantivo estiver no singular e o outro estiver no plural, a concordância pode se dar tanto com um quanto com o outro. Olha só, o sujeito é o céu e o predicativo é os pássaros que o povoam. O verbo ser pode concordar
com o predicativo os pássaros, ou o verbo ser pode concordar com o sujeito céu. Por quê? Porque o verbo ser está ladeado, ou seja, tem em ambos os lados, como sujeito e como predicativo do sujeito, ele tem um substantivo comum e não um substantivo próprio. Certo? Então, verbo ser, se tiver sujeito e predicativo do sujeito, substantivos comuns, e um no singular, outro no plural, eu faço a escolha de com quem eu quero que ele concorde, tá bom? Outro caso aí, verbo ser. Ele deve permanecer no singular quando fizer parte das expressões de quantidade ou de preço, de peso. Ele é mais um figurante, tá? Por exemplo, é muito, é pouco, é mais do que, é menos, é tanto. O verbo ser vai ficar no singular porque o verbo ser é apenas um figurante. 24 horas não é muito. 15 anos era muita coisa para se recordar. Certo, então, pessoal? Muito bem. Ótimo. Apesar de ser da concordância nominal, vale a pena a gente comentar isso aqui, ó. As expressões de tratamento Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, né? Femininas, pela forma, exigem o masculino, tá bom? Vossa Majestade mostrou-se generoso. Vossa Excelência é injusto. Por quê? Vossa Excelência e Vossa Majestade estão representando um substantivo masculino. No caso aí, o rei, né? Ou, por exemplo, o primeiro-ministro, o presidente é um homem. Se fosse uma mulher, Vossa Excelência é injusta. Vossa Majestade é generosa se fosse uma mulher, tá bem? Treinamento aí agora de concordância verbal. Assinale a alternativa incorreta. Veja que não é a correta, é o que está errado. Comprou o homem e a mulher uma nova casa. Pessoal, quando o sujeito vier posposto ao verbo, eu posso concordar, e o sujeito for composto, eu posso concordá-lo com ambos os núcleos ou apenas com o núcleo mais próximo, que é o ocorrido aqui. Comprou o homem. Agora, se tivesse assim, o homem e a mulher compraram uma nova casa, tá? Mas comprou o homem e a mulher uma nova casa, está correto. Alegria e infelicidade o impulsionava ao sucesso. Alegria e infelicidade, nesse sujeito composto, veja que são dois núcleos, né? Alegria e felicidade. Ele está concordando com o verbo no singular, porque os núcleos aqui são quase sinônimos. Alegria e felicidade são praticamente sinônimos, tá? Então, eu posso concordar com apenas um dos núcleos. Se eu quisesse concordar com ambos, também seria possível. Alegria e a felicidade o impulsionavam ao sucesso. Também é possível. Aluga-se bons terrenos ali. Pessoal, aqui eu tenho um verbo transitivo direto seguido de pronome se. Aluga-se. O sujeito é bons terrenos. Bons terrenos está no plural, então o certo seria alugam-se bons terrenos, tá certo? Portanto, aqui esta é a incorreta. Precisa-se de bons homens. Olha, quem precisa, pessoal, precisa de alguma coisa. Eu tenho um TI mais C, um verbo transitivo indireto mais C. Portanto, de bons momentos naquela terra não é o sujeito, é o objeto indireto. Então o verbo fica no singular mesmo, tá bom? Como era incorreta, se essa fosse a alternativa A e esta B, esta C e essa daqui a D, nós teríamos a alternativa C como incorreta. Aqui, vamos chamar de questão número 1 e aqui a questão número 2, tá certo? Questão número 2 diz assim: assinale a alternativa desta feita correta. É a certa que eu quero. Combinados? Então vamos lá. Vendeu-se todas as roupas sujas. Quem vende, vende alguma coisa. Tem um verbo transitivo direto mais C. TD mais C sempre tem sujeito. Então todas as roupas é o sujeito da oração. Está no plural, então o certo seria venderam-se todas as roupas. Isso está errado, né? Havia
muitas pessoas ali naquele dia. O verbo haver, viu, pessoal, quando significa existir, verbo haver quando significa existir, ele é um verbo impessoal, a oração não tem sujeito, então ele deve ficar no singular. Havia muitas pessoas. Errado falar haviam muitas pessoas. Aqui, pessoal, mais de dois vizinhos brigaram. A expressão com mais de um, mais de dois, dá a impressão de serem 3, 4, 5, 6, mas a concordância geralmente é feita no singular. Então, mais de um brigou, tá? Mais de um brigou. Mais de dois brigou naquele bairro. Então, essa aqui está incorreta. As florestas, os rios, as montanhas, tudo sujeito é as florestas, os rios, as montanhas, mas o verbo vai concordar com o aposto recapitulativo aqui. Tudo lembrava sua terra natal. Então a correta é esta aqui, digamos a alternativa D, né? Legal? Mais uma, assinalar a alternativa incorreta. Vou chamar isso aqui de A, né, pessoal? Questão número 3. A maioria dos homens é imediatista. Maioria e parte, pessoal, seguido de um substantivo no plural, o verbo pode ir para o plural. Então, a maioria dos homens são imediatistas, ou a maioria dos homens é imediatistas. Ambas estão corretas, tá bom? A maior parte dos homens, maioria e parte, seguido de substantivo no plural, pode ser singular, pode ser plural. Essa também está certa. Eu estou procurando a incorreta, certo, pessoal? Não só Maria, não só, mas também, pessoal, concorda com o mais próximo, que é pais, ou vai para o plural. Não só Maria, mas também seus pais foram ao circo. Essa é a única possibilidade correta, tá? Porque não só Maria, mas também concorda com o mais próximo. O mais próximo está no plural. E vai ou vai para o plural, então eu só tenho a opção do plural. Fui eu que resolveu aquela questão difícil. Fui eu que resolveu. Ó, fui eu que resolveu. Fui eu que resolvi, né, pessoal? Fui eu que resolvi. Agora, se tivesse um quem, ó, fui eu quem, aí permitiria o resolveu, tá? Esse que aqui faz com que a concordância do verbo se ligue diretamente ao pronome. Eu resolvi. Esta é a incorreta, então, alternativa D aí, tá? Mais uma questão, questão de número 4. Assinale a alternativa incorreta, o que está errado. Joaquim era, olha, quando o sujeito de uma oração é um nome, o verbo é obrigado a concordar com ele. Então, Joaquim é as alegrias da casa. Independente do predicativo do sujeito aqui, as alegrias está no plural. Ela eram as tristezas do bairro. Quando o pronome é o sujeito da oração, ou até mesmo o predicativo do sujeito, o verbo vai concordar também com o pronome. Ela era as tristezas do bairro. Tendo nome ou pronome, o verbo ser concorda com eles. Isto, ó, quem tudo isto, isso, aquilo, o quê? Seguido de um substantivo no plural, o verbo ser pode concordar com o substantivo no plural ou com o quem, tudo isto, isso, aquilo, o quê. Está concordando com o substantivo no plural, então está correto. Aqui, ó, Joaquim é as alegrias da casa, esse está correto. Ela, esse está incorreto, desculpa, né? Joaquim era, está incorreto. Ela eram as tristezas, também está incorreto, então errado. Errado. Esse daqui está certo. E o Brasil somos todos nós, nós somos o Brasil. Esta também está